Então é isso. Hoje vamos reagir mais uma vez ao Fernando Urich. Gosto de reagir ao Fernando porque ele é um cara que fala de economia, é um liberal que fala de economia. E, enfim, é sempre uma boa maneira da gente colar no conteúdo deles para oferecer uma contraposição ao conteúdo deles. Eu acho interessante essa dinâmica porque o conteúdo liberal é um conteúdo que reforça a ideologia do capitalismo, né? Então, a gente quer contrapor essa ideologia, então nada como utilizar o que eles dizem para se contrapor ao que eles dizem. Também é uma maneira de burlar o fato da gente não ter espaço que eles têm, né, nos locais de debate, né? Até porque, às vezes, quando acontecem de nos dar esse tipo de espaço, acontece, por exemplo, o que aconteceu com a Renata Barreto quando conversou lá com o camarada Elias Jabbour, e o resto, todo mundo sabe, é história. Então vamos acompanhar aqui um trechinho do Fernando Urich, mais uma vez no Vilela, lá no podcast do Inteligência Limitada. Alô, Vilela, chama nós, hein? Você pegou aí o nosso contato, já falou algumas vezes que vai chamar nós, Vilela, chama nós, dá aquele espaço aí para fortalecer a comunada das internet, beleza? Vamos ver então aqui, vou botar na tela para vocês e bora pro react. Explica o que é inflação. Pelo que eu entendi imprimir mais dinheiro gera inflação. Por quê? Sim, não é tão simples. Ah, não? Não, melhorou. Sim e não é tão simples. Já melhorou, já tinha visto coisas piores por aqui, né? O Vilela deu a linha para ele, que é a linha que o liberal gosta, né? O que é inflação? É imprimir mais dinheiro? Não, não é, né, galera? Inflação é a desvalorização da moeda. Mas vamos ver o que o Fernando vai dizer aqui. Você viveu a época da hiperinflação? Claro, eu sou de 80. Então, eu vivi. Aí eu vou discordar de ambos, mas ok, também não é nada tão grave, né? Para mim, tá? Eu aprendi, né, nos manualzões liberais de economia, estou falando aqui em termos liberais mesmo, que é a linguagem que eles falam, que hiperinflação é quando a moeda não é utilizada mais nem para a realização de trocas. Ou seja, quando você vai no mercadinho, eles não aceitam moeda. Não, você me dá outra coisa aí porque moeda não aceito. Isso aconteceu, por exemplo, na hiper da Alemanha, né, no pós-guerra. Nós não chegamos nesse estágio no Brasil. Então, o que a gente entende, e olha, eu estou dando uma visão liberal da parada, é que tecnicamente nós não tivemos hiper no Brasil. Nós tivemos uma superinflação, tá? Não chegamos a ter hiperinflação porque os contratos continuavam sendo liquidados em moeda corrente, seja em cruzados, seja em cruzeiros, que eram as moedas que nós tivemos aí ao longo do nosso processo inflacionário. Foi bizarro o nosso processo inflacionário. A gente chegou a ter 5 planos econômicos em 3 anos, ou seja, a moeda trocava de nome, recolhia-se todas as notas, imprimiam-se notas novas, todo mundo tinha que levar o dinheiro no banco para trocar. Se você perdesse o prazo, o dinheiro perdia totalmente o valor. Às vezes era tão rápido que tinha que se fazer essa troca que não dava tempo, que você levava o dinheiro no banco, eles carimbavam, gente, as notas. Tipo, era cruzeiro. Não, agora não é mais cruzeiro, é cruzeiro novo. Então tu leva lá a nota do cruzeiro e se carimba, né? Cruzeiro novo escrito. Teve isso no Brasil. Até os preços eram indexados ao dólar, né? Então, vamos dizer assim, quem pautava os preços era o dólar, né? Mas os contratos continuavam sendo liquidados em moeda corrente. Então, tecnicamente, né, não tivemos hiper no Brasil, tá bom? Mas vamos ver, ok. Eles estão dizendo aqui que sim, o Fernando é um cara mais ou menos da minha idade, eu vivi isso, ele também deve ter vivido. E eu não vou crucificá-lo por dizer que teve hiper no Brasil, mas o papo é esse, tá? Nos livros liberais de economia, tecnicamente não teve hiper no Brasil. Vamos explicar pro pessoal o que era. Você tava no supermercado, tinha um maluco na hora, remarcador de preço. Você tinha que pegar os produtos que não estavam marcados, por exemplo, você quer realmente condensado. Ela também é da contemporaneidade. Aqui hoje nós estamos entre 3 semi-boomers, vai? Eu, Vilela e Fernando, tá? Todos do início ali da década de 80, e a gente viveu isso. É bizarro mesmo, galera, é bizarro. Eu já falei isso em outros momentos, mas não é demais falar, talvez vocês ainda não tenham ouvido. Era comum no Brasil assim, a galera receber o salário e correr para o supermercado no mesmo dia, porque como os preços subiam diariamente,
Se você deixasse para comprar uma semana depois, 10 dias depois de ter recebido, você comprava bem menos com a mesma quantidade de salário. Havia uma coisa chamada gatilho salarial no Brasil. Então, todo mês o salário aumentava. Então, assim, você recebia, lá pelo dia 15, 20 era calculado, sei lá, a inflação, uma prévia de inflação, e os salários eram reajustados. Então, no mês seguinte, você já ganhava mais, para, a princípio, repor as perdas de uma inflação acelerada. Agora, o problema era no meio do mês, entende? No dia que você recebeu o salário, ok, o salário foi reajustado, ele tem um valor. Mas no dia 15, ele já está valendo, sei lá, 30% menos. Você está comprando 30% menos de coisa. Isso gerava um problema, galera, que era o seguinte: como corria todo mundo nos mesmos dias do mês para o supermercado, naquela primeira semana do mês ali que o pessoal vai recebendo, faltava produto, gente. Você tinha picos de consumo e às vezes alguns produtos específicos sumiam, né? Porque depender da entre safra, coisa assim, não resistiam àquela pressão daqueles dias de maior demanda, né? E é bom os mais jovens saberem disso, porque além disso ser da nossa história, isso ajuda a compreender o medo que os nossos economistas, os mais velhos, têm da inflação. A gente nunca mais teve uma inflação parecida com aquela que a gente teve. Sei lá, a gente chegou a ter 1.200% de inflação no ano. A gente hoje, se tiver 10% de inflação no ano, a mídia do setor econômico está arrancando os cabelos da cabeça. Tá? Então, assim, há um fantasma da inflação no Brasil que piora ainda mais, que enviesa ainda mais o olhar dos nossos economistas, sobretudo os de mercado, quando o assunto é o controle inflacionário. E por isso que hoje a nossa economia está nessa camisa de força aí. Pego de trás que ele não teve tempo de remarcar. Não era isso daí? O pessoal até brincava que era melhor você andar de táxi do que de ônibus, porque o ônibus você pagava na entrada. O táxi você pagava quando saía. Então o dinheiro já tinha desvalorizado tanto que saía mais barato do que o ônibus. Perfeito. Esse é o cenário que a gente viveu na década de 80, que a gente chama de cenário de alta inflação e, em alguns momentos, de hiperinflação. O que é uma hiperinflação? É quando o dinheiro perde poder de compra por hora. Cara, é assustador. Ele não consegue planejar nada. Ele está colapsando a cada hora. É um negócio bizarro. E realmente a gente viveu isso em alguns anos na década de 80 e no início dos anos 90. Mas... vocês entenderam, eu discordo dessa definição de hiper aí do Fernando, mas ok, não vai ser nisso que eu vou me apegar. Claro que aquilo foi um período de exceção e que é difícil se repetir. Mas, para explicar a inflação, e depois a gente volta a alguns episódios da década de 80, que é bacana também para entender bem. Até o lance do plano do Collor, plano cruzado, plano Collor. Mas inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Que traduzido para... Melhorou, né, galera? Melhorou, porque tem gente que vai lá e define a inflação como o aumento dos preços. Não é, isso é como a gente percebe a inflação, tá? A inflação é a desvalorização da moeda. Mas vamos lá. O leigo, o cidadão comum, é quando o cara percebe que o salário dele que comprava uma cesta básica mês passado, no mês seguinte ele compra 90% de cesta básica. Falta dinheiro para comprar. Falta dinheiro, então o dinheiro está perdendo o poder de compra. Isso é inflação. Agora, essa inflação ela pode ocorrer de várias formas. Não apenas imprimindo dinheiro, essa é a forma mais rudimentar e mais clara, mas não apenas por isso. Porque a gente pode ter, às vezes, um choque de oferta. Quebra de safras, quebra de choque de petróleo. Isso também causa inflação porque tem menos produto. A oferta de dinheiro não mudou, a quantidade de dinheiro não mudou, que está em circulação, mas tem menos produto. A economia está produzindo menos. Então, isso também pode gerar inflação. Mas a gente diz que a inflação realmente está relacionada ao dinheiro porque é o dinheiro que perde poder de compra. Não é apenas um bem específico. Dificilmente, tá, gente? Assim, a impressão de dinheiro pode causar inflação? Pode. Quando causa uma inflação de demanda. Então, se você continua sustentando déficits públicos num momento de economia aquecida, de mercado de trabalho aquecido, de gargalos estruturais produtivos já atingidos, aí você está dando um estímulo monetário na economia que já está altamente aquecida. Aí você vai ter uma inflação produzida por impressão monetária. Mas, gente, esse é um caso que não é o mais comum de inflação, tá? A inflação, ela tem hoje em dia um componente de choque de custos, que é o que o Fernando está falando aqui até então, e um componente muito grande de expectativa, né? Porque os mercados vão ajustando as suas margens, tá? Mas enfim,
Vamos seguir aqui, vamos ver o que mais que ele vai desenvolver. Aumentou de preço, cara, são todos os bens. E por que, É que toda a imprimindo economia. mais dinheiro ele perde poder de compra? É lei de oferta e demanda. Assim, Tem mais dinheiro circulando. Essa pra mim é... Eu tive algumas pílulas vermelhas da Matrix na minha vida. A da inflação foi uma delas. Quando eu li um livro chamado O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, de um autor americano chamado Murray Rothbard, onde eu finalmente entendi o que era inflação. Ai, lá vem Murray Rothbard. Lá vem. Já começou mal, tá? Não, assim, ó, essa história de oferta e demanda não funciona para moeda, gente. Vou deixar ele desenvolver o raciocínio, eu já vou explicar por que lei de mercado não se aplica à moeda, tá? E na verdade é bastante simples. E que, em síntese, é a lei de oferta e demanda aplicada para o dinheiro. Se tivéssemos milhões, bilhões de Ferraris, a Ferrari ia custar muito menos do que custa. Com certeza. Então, quanto maior a abundância de um bem, menor tende a ser o seu preço. Quanto mais escasso for esse bem, maior tende a ser o seu preço. A mesma coisa vale para o dinheiro. Então, quando tem muito dinheiro em circulação e crescendo essa oferta de dinheiro, o preço do dinheiro cai. Ou ele vale menos. Faz sentido. Ou seja, a gente precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens. Esse é o fenômeno inflacionário. Então, peraí. Essa história de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens teoria quantitativa da moeda, ela é furada, tá, gente? Já é superada já há bastante tempo. Aliás, o Marx já criticava ela lá atrás e ela viveu sendo recalchutada e cada vez que ela era recalchutada, ela era refutada. Mas vamos lá, por que esse papo não serve para o dinheiro? Galera, é o seguinte, a lei de mercado, né, é o que o Fernando explicou aqui e é bastante intuitiva, né? Você... se eu tenho, sei lá, banana para vender e ninguém quer comprar banana, né? Porque todo mundo tem banana para vender, banana é a coisa mais fácil, assim, eu não consigo achar comprador para minha banana, porque enfim, é muito fácil comprar banana, é muito abundante banana. Bom, essa minha banana vai custar pouco, né? Vai ter um preço baixo. Se só eu tenho banana para vender no mundo, são escassas as bananas, então o preço da banana sobe. Tá? Esse raciocínio é bastante intuitivo. Só que isso vale para banana, sabe por quê? Porque eu fico cheio de banana, né? Bom, deixa pra lá. Eu como uma banana, porque eu gosto de banana, porque eu como 2 bananas, daqui a pouco eu não quero mais banana, porque enfim, eu não posso mais ver banana, entendeu? As pessoas ficam cheias de banana. Não vale pro dinheiro, gente. Não vale pro dinheiro, sabe por quê? Porque ninguém fica cheio de dinheiro, entendeu? Ferrari que ele citou ali, né? Isso vale pra Ferrari, porque daqui a pouco eu tenho uma Ferrari, 2, 10, 50 Ferraris. Eu posso ser o bilionário mais excêntrico do mundo, ali um pouco eu tenho 50, 100 Ferraris, eu vou dizer, tá, não... Perdeu a graça isso, já tenho 100 Ferraris, entendeu? Perdeu a graça. Dinheiro perde a graça? Tipo assim, alguém fica cheio de dinheiro? Já pensou, o cara juntou 100 bilhões de dólares e vai dizer, não, tá bom, não quero mais. Eu vi algum bilionário fazer isso? Alguém fica cheio de dinheiro? Entendeu? Assim, a lei de mercado, ela funciona porque, né, a gente fica cheio, né, daquilo. A gente se satisfaz com determinado nível de qualquer mercadoria. Mas o dinheiro não é uma mercadoria comum, né? Os keynesianos vão dizer que não é uma mercadoria, o Marx vai dizer que é uma mercadoria especial, mas de qualquer maneira não é uma mercadoria como as outras. Porque eu fico cheio de Ferrari, eu fico cheio de banana, eu fico cheio de qualquer coisa, eu não fico cheio de dinheiro. Se eu tiver 200 bilhões, eu vou ter mais ganância ainda para juntar 400 bilhões. Por mais que as minhas próximas 100 gerações não tenham condições de gastar esses 400 bilhões e eu simplesmente não faço ideia do que eu possa fazer com tanto dinheiro. Ainda assim, eu vou querer mais. Tá? Então, assim, esse é o motivo, tá, da lei de mercado não se aplicar à moeda. Ninguém fica cheia... Assim, a pessoa, tô cheio de dinheiro, não quero mais, tá? Não existe isso, tá? Mas vamos seguir aqui. Então, a mesma lei de oferta e demanda que vale para todos os bens da economia, papel, vale para o dinheiro também. Não vale. Essa, para mim, é o insight principal que eu gostaria que todo mundo aqui entendesse, que é lei de oferta e demanda também vale para o ficar dinheiro. muito claro com essa explicação. E como você resolve... Então, Vilela? Você me leva aí, que eu lhe dou outra explicação, você vai achar convincente também, tenho certeza, hein? Pois então, naquela época dos anos 80, o problema é que
o governo imprimia dinheiro Muito. quase que de forma assim direta para bancar os seus gastos. Não apenas imprimindo dinheiro físico, papel Atitude moeda, correta, mas também na camarada. forma eletrônica. Imprimia dinheiro, sim, sim. Mas o problema não era esse. O problema é que ele gastava o que ele estava emitindo também em quantidade para comprar moeda estrangeira. O problema da nossa superinflação, moçada, era a falta de moeda estrangeira. Faltava doleta, faltava dólares, tá entendendo? Então aí nós tínhamos sempre uma crise na balança de pagamentos, tinha que ter dólar e aí o Banco Central tinha que comprar dólar. Aí tu imagina, o preço do dólar já estava subindo e entra o Banco Central comprando mais. Bom, sobe mais ainda, tá entendendo? Né? Por quê? Porque a gente não emite o dólar, entendeu? Aí você tem ali um mercado que você tem que disputar, né? Por essa moeda. A gente não emite o dólar. Então, assim, o problema não era a emissão, o problema era a falta de dólar. Claro, depois vai ser produzido, além deste problema, a persistência deste problema fez surgir um outro problema ainda mais grave que potencializou este problema, que foi a indexação da nossa inflação, né? Produzindo um fenômeno inercial na nossa inflação. O que é esse fenômeno inercial? É quando os preços do passado passam a corrigir os preços do futuro. Como assim? A inflação do passado é projetada para o futuro. Como a inflação é muito alta, os agentes econômicos eles perdem a referência material de preço e começam a precificar a partir das expectativas, ou seja, a partir dos índices de inflação. Então você já tem índices de inflação dizendo, olha, a inflação está correndo em 70%. Poxa, se ela está correndo em 70%, eu não posso não remarcar meu preço dentro desse intervalo que ela está marcando 70% em menos de 70%. Então aí os agentes econômicos já ficavam remarcando os preços a partir de expectativas de inflação. Ou seja, os próprios índices de inflação acabavam produzindo a repetição desses índices. E quando isso acontece, você acaba ganhando uma projeção da inflação onde ela acelera. Veja, uma outra questão importante da economia, gente, né, da macroeconomia, é que uma inflação baixa ou até mesmo moderada, porém estável, não chega a ser um grande problema. A inflação começa a assustar quando começa a aparecer o fenômeno da aceleração. Então você tem uma inflação no mês de 0,25, no mês seguinte já dá 0,50. No mês seguinte já dá 1%. No outro mês, 1,75%, 2%. Poxa, aí você está percebendo uma aceleração do processo inflacionário que pode chegar ao infinito, que foi o fenômeno que nós vivemos. Que a partir do momento que você não controla isso, você tendo a persistência do fenômeno inflacionário no tempo, com um nível de aceleração, você produz uma mecânica de indexação que vai gerar essa inflação inercial. Os agentes começam a precificar a partir de expectativas, a partir de índices, tá? Então, assim, o problema da nossa inflação dos anos 80 e início dos anos 90 não era a impressão de dinheiro. Foi um problema persistente de falta de dólares, tá? Um descontrole, faltavam instituições, faltavam regramentos, tinham coisas bizarras no Brasil. Gente, o Banco do Brasil tinha uma conta movimento que emitia moeda. Só que essa não é a função de um banco de varejo, tá? Isso é função de banco central. Então, assim, claro, a gente é contra teto de gastos, âncora fiscal, essas coisas, mas não quer dizer que a gente é contra a existência de regras fiscais, né? A gente quer derrubar o capitalismo, mas enquanto a gente não consegue, a gente tem que procurar entender como que ele funciona. E o capitalismo, para funcionar direito, precisa sim de regras fiscais. Você precisa ter uma institucionalidade que garanta o melhor funcionamento da moeda. Não se tinha essas coisas. Então, se descuidou da questão da inflação por muito tempo, por causa da falta de dólar, isso criou um problema crônico, acelerou a inflação. Então, quando começa esse processo inflacionário, começa a haver um processo de indexação que vai produzir um grave fenômeno de inflação inercial. Por isso que nós tivemos tantos planos econômicos no Brasil ao longo desse tempo. Então, você teve o
plano cruzado, o plano verão, o plano Collor 1, o plano Collor 2 e depois o plano real. Se eu não me engano, é mais ou menos essa a ordem das coisas, mas se não for, é alguma coisa nesse sentido. Porque se identificava o problema, se criava alguma maneira de tentar conseguir frear o processo inflacionário, quase sempre medidas liberais, então se tentava reduzir a impressão de dinheiro. O mais drástico desses planos foi o plano Collor, né, que confiscou a poupança para quê? Para eliminar a reserva monetária na veia. Olha, tem muito dinheiro, o que que faz? Pega metade e tira de circulação, vai resolver o problema da inflação. Quer dizer, nada mais liberal que isso. E, logicamente, deu merda, porque o problema da inflação não era a impressão de dinheiro. Então, nós tínhamos um problema inercial que só vai ser corrigido lá com a URV, né, que vai indexar toda a economia, preparando a economia para a transição de uma moeda indexada ao dólar. Tá? Então, assim, o problema não era impressão de dinheiro, como o Fernando vem começando a dizer aqui, mas eu já aproveitei para dar todo o script para vocês. Eletrônica, que é um pouco mais complexa, criando dígitos na conta dos bancos públicos, tipo o Banco do Brasil, bancos estaduais. Tipo, falando, esse banco tem tanto? Exato. Nossa. Assim, esse é o problema da criação de dinheiro hoje. Ela já era abstrata no século passado e eletrônica, e agora ainda mais. Então, o dinheiro ele existe não apenas no formato físico, mas também no formato eletrônico. E quem cria é Banco Central e bancos comerciais também. A maior parte das reservas não é de moeda manual, tá? A moeda manual é como os economistas chamam as moedinhas e o dinheirinho de papel. Tá? Que também são reservas bancárias, mas é moeda manual no caso, né? Elas se transformam em reservas quando estão depositadas no banco. A maior parte do dinheiro que a gente utiliza no dia a dia é moeda escritural bancária ou depósitos à vista, que são créditos criados pelas instituições bancárias. Todo banco que você pode depositar dinheiro é um banco que cria moeda. E isso é mais um argumento para a gente entender por que impressão de dinheiro não pode ter relação direta com a inflação, porque o sistema bancário, inclusive privado, todos os bancos que você pode depositar dinheiro são bancos que criam moeda. Então, o sistema bancário cria muita moeda, muito mais que o Banco Central. Muito mais que o Banco Central. E sequer o Banco Central pode controlar a criação de moeda escritural bancária pelo sistema bancário. Tá? Essas coisas a gente tem que dizer, porque os liberais gostam de usar a analogia da família e desprezam todo esse mundo de coisas que existem aí na macroeconomia, né? Na questão de moeda e bancos. Então, assim, os bancos criam muita moeda. A maior parte da moeda que a gente utiliza é criada pelos bancos, não pelo Banco Central. Se eu não me engano, eu não tenho esses dados atualizados, mas aqui no Brasil, coisa de 10%. Tá, das movimentações eram em moeda manual. Agora com o Pix deve ter caído bastante. Mas no mundo já era coisa em torno de 5% do movimentado na economia. Então é bastante pouco mesmo. Aqui de dinheiro e sistema monetário. Mas voltando na década de 80, o governo gastava muito endividado, para não conseguir cobrar mais imposto, imprimia dinheiro. O governo não gastava muito. Tanto é que nós tínhamos uma crise infraestrutural ainda pior. O Brasil era, assim... no auge da superinflação era ainda pior. Na época dos anos 70 foi a época que a gente construiu infraestrutura no Brasil. Então houve gasto público, porque infraestrutura igual gasto público. Depois que os militares saem, já deixam a crise da dívida externa, ou seja, já tinha faltado dólar, já estava num processo inflacionário crescente, os militares já entregaram com coisa de 300% de inflação ao ano, e dali só subiu. E aí nós passamos todos os anos 80, do início dos anos 80 até 98, 2000, 2002, que foi quando começou a haver de novo investimento público, porque a estabilização veio em 94 com o real, mas todo o período do FHC foi um período de zero investimento público. E o que eu estou querendo dizer? Que do início dos anos 80 ao início dos anos 2000 foram 20 anos de destruição da infraestrutura pública, ou seja, o gasto público no Brasil dos anos 80 até os anos 2000 foi muito inferior ao mínimo que deveria ser. Porque uma outra bobagem que os liberais falam é que tem muito Estado no Brasil. É o contrário, falta Estado pra caramba no Brasil. E, gente, parece óbvio, mas a gente é tão intoxicado da ideologia liberal que vão repetindo pra gente, que a gente não consegue perceber a realidade que tá na nossa frente. As estradas estão tudo esburacadas, né? Os hospitais estão tudo capenga, as escolas estão
tudo caindo, não tem praça, não tem teatro, não tem esgoto cloacal, não tem sistema de tratamento de água e esgoto, enfim, falta tudo no Brasil. Falta tudo. Falta o quê? Falta Estado. Vocês acham que essas coisas em algum lugar do mundo é produto da iniciativa privada? Não existe. Isso só está, em alguns casos, com a iniciativa privada quando aconteceu um processo de privatização, acabando com o monopólio público e transferindo esse monopólio para um monopólio privado, que é o que a iniciativa privada mais gosta de fazer, né? O setor público vai lá e precariza determinado serviço e a iniciativa privada compra e fica com o monopólio. Né? E o investimento já tinha sido feito na hora de criar este monopólio. Então, assim, piada, galera. Vamos começar a falar de maneira séria. No Brasil não sobra Estado, no Brasil falta Estado. Desvalorizava demais a moeda. E não conseguia controlar essa impressão de moeda. Esse era o problema da década de 80. Não conseguia controlar. Não identificava muitas vezes como estavam imprimindo moeda. Porque imprimir moeda física... Na verdade não é isso, tá? Assim, não é que não identificava. Havia sim um descontrole em termos de institucionalidade fiscal, tá? O que acontecia, gente, é que o Estado era obrigado a emitir para evitar uma paralisia. Você não tem alternativa. Você paralisaria setores inteiros vitais. Saca? Não é uma situação assim, mas o governo estava imprimindo... Não. Se o governo não emitir... Tá, vai ter que fechar os hospitais. Vou fechar 5 hospitais ali de São Paulo. O que vocês acham? O que vocês acham que aconteceria? Né? Não, se o governo não emitir, nós vamos ter que parar a produção de energia elétrica. Vocês já pensaram o que aconteceria? Então, a questão da emissão que nós tínhamos nos anos 80 não era somente um descontrole, era uma falta de recursos, uma falta de dólares. Então, assim, o governo tinha que mobilizar o seu crédito para comprar moeda estrangeira, para você poder continuar importando, para que a economia não parasse, para que setores estruturais inteiros não colapsassem. Então você continuava a precisar importando. E para conseguir manter as exportações, você tinha que comprar um volume muito grande de dólares, que acabava valorizando ainda mais o dólar. Então, assim, isso acabava obrigando o governo a emitir para todas as áreas para evitar paralisia da economia. Então não é uma questão de, meu Deus, poxa, eles estão imprimindo. Não. Um outro exemplo, quando o Collor fez o confisco da poupança, isso ficou muito evidente. Alguns setores começaram a ameaçar paralisar. E aí, em vez deles perceberem que o plano tinha dado merda, eles começaram a abrir torneirinhas. Não, nesse setor aqui dá para emitir aqui, porque, poxa, não, esse setor aqui, se nós deixar assim, vai paralisar, vai dar uma merda muito grande. Não dá. Não, mas esse outro setor aqui também dá. Não, mas aquele outro setor. No final das contas, se entendeu que não dá para não emitir numa situação como que nós estávamos. Você acha, por exemplo, que na crise agora que a Argentina está passando, ou mesmo a Venezuela, o governo tinha a opção, não vamos... No caso da Venezuela é mais grave, que faltava tanto dólar, né, que alguns setores paralisavam frequentemente, né? E aí você vai ter desabastecimento, né? Onde você paralisa o setor de exportação, que não consegue ter acesso à moeda estrangeira, você tem desabastecimento. É isso, some o produto, né? E nós chegamos a passar por isso em alguma medida. Não tão grave quanto o que aconteceu recentemente na Venezuela, mas passamos sim em alguma medida. Você sabe. Então. Pois bem, mas uma outra fonte de emissão monetária, que é o processo de criar dinheiro, eram esses bancos estaduais que emprestavam para os governos. Banespa, Banerj. Esses bancos eram uma das fontes de criação de dinheiro. Eles emprestavam para os governantes. Criavam dívidas, tá, gente? Os governos estaduais, municipais, se endividavam com bancos regionais ou até mesmo com bancos privados. Tá? Por quê? Porque faltava recurso, né? Por exemplo, você tem uma prefeitura, daqui a pouco você tem que ter um subsídio para o transporte público. E aí você não tem o recurso. O que você vai fazer? Você vai paralisar o transporte público ou você vai pegar um empréstimo? Na época não tinha essa lei de responsabilidade fiscal. Aí o que acontecia? Os prefeitos, os governadores se endividavam, chegavam no final e diziam, olha só, tem isso aqui de dívida. Tem isso aqui de dívida. E se não pagar, vão cortar o serviço. A União ia lá e bancava, assumia as dívidas, né? E essas dívidas elas eram feitas com bancos regionais que depois acabavam sendo socorridos pelo governo federal.
isso terminou. Eles encerraram, liquidaram a maior parte dos bancos regionais e impediram prefeituras e estados de entregar a dívida de uma administração para outra. Hoje em dia é muito mais difícil. Acontece ainda, mas necessita uma série de manobras fiscais para que o prefeito ou o governador não tenha suas contas reprovadas. Antigamente isso era tranquilo, galera. Então, assim, você pegava uma cidadezinha pequenininha do interior lá, o cara construiu um monte de coisa, e aí, ó, é dívida, olha só, poxa, que pena, olha aí, ó, tá aqui, ó, e apresentava a fatura, tá? Isso é uma das coisas que realmente não pode ser assim, tá? Não pode ser dessa maneira, porque aí a politicagem acaba desregrando o crescimento. Você tem que pensar, o Estado tem que ter condições de financiar estados e municípios, tá? A União. Mas isso tem que partir de um projeto nacional de desenvolvimento, né? Onde a gente consiga pensar o desenvolvimento econômico, planejar o desenvolvimento econômico, que dessa maneira que acontecia, ficava tudo ao sabor do político de ocasião. Então acabava que tinha realmente muito dinheiro mal investido, obras absurdas, sabe? Cidade de 30 mil habitantes, onde o camarada ia lá e construía um estádio para 50 mil pessoas. Aqui no litoral tem um exemplo clássico de Cidreira, né? Teve um prefeito lá, o Cecim, né, que construiu o Cecinzão, né? Sei lá, na época a Cidreira devia ter 5 mil habitantes, o cara me constrói um estádio com capacidade para 15 mil habitantes. Esse tipo de coisa não pode acontecer mesmo. Depois você pega e apresenta uma conta, né? Agora, também não pode ser essa camisa de força que a gente tem hoje. Eu acho que o Estado ele tem que fazer um planejamento, né, de preferência de longo prazo de desenvolvimento, e aí tem que financiar esse desenvolvimento porque ele tem capacidade para isso. Tá? Então, nem céu, nem a terra, nem 8, nem 80. Para o próprio Estado, o Estado não conseguia pagar, e aí como é que o país resgatava esses bancos? Criando dinheiro eletrônico. Nossa, cara. E aí resgatava banco estadual, resgatava banco público, como Caixa. Não é dinheiro eletrônico, tá, gente? São reservas bancárias, tá? Reservas bancárias. Vamos separar, limpar o terreninho aí, né? Porque parece dinheiro eletrônico, parece que é uma coisa que não existe, tá? E a reserva bancária, ela existe, tá? O banco, ele tem lá as suas reservas, então ele pede moeda manual para o Banco Central de acordo com aquilo que ele tem, tá? Então, é a mesma coisa. Banco do Brasil. Colocando zeros a mais no valor que aquilo lá tinha. Exatamente. Digitalmente ia criar não sabia dinheiro. que tinha essa forma também de criar dinheiro. E Na verdade, não é essa forma, tá? É a forma. Tá? O governo cria dinheiro gastando. Né? Quando ele acredita, que nem o Fernando tá falando aí, nas contas dos bancos, é isso, ele gasta, ele simplesmente gasta. Ele gasta. Entendeu? Há uma conta... Hoje, por exemplo, é assim, né? Tem a conta única do Tesouro, de lá são debitados os gastos do governo. A conta única do Tesouro é passivo não monetário. Quando de lá é debitado, é uma transformação de um passivo não monetário em passivo monetário. Tecnicamente, o que está acontecendo aí? Criação de moeda. Todo gasto da União é criação de moeda. E pasmem, essa é a única forma de criar moeda. A única forma de criar moeda. Porque quando o Tesouro vende título público, tá? Quando o Tesouro vende título público para recompor o saldo da conta única, ele está retirando moeda de circulação. Então não tem processo de criação de moeda aí. Tá? Ele está dando para o setor privado um título público, um papel, e está pegando do setor privado moeda. Então não há criação de moeda nesse processo. Quando é que há a criação de moeda? Quando o governo gasta. Então, é a única forma de imprimir dinheiro é o governo gastando. Todo, 100% do gasto da União é emissão monetária. Tá? Da mesma maneira que todo tributo recolhido é moeda que sai de circulação. Tá? É um passivo monetário que se transforma em passivo não monetário. Tá? Então é moeda que deixa de estar em circulação. E criação de dinheiro naquela época era chamada conta movimento no Banco do Brasil, que era uma conta de propriedade do Tesouro. Então, governo brasileiro, Tesouro Nacional, tinha conta lá no Banco do Brasil. Tinha que gastar? Debita dessa conta. É isso, não era a única forma na época, mas é verdade isso aí. Foi aquilo que eu falei há pouco tempo pra vocês, né? E isso não é papel de um banco de varejo, tá, gente? Não tem mais fundo, azar, debita. Então era uma conta que entrando no vermelho sem parar,
E o Banco Central, que tem poder de criar moeda física e eletrônica, criava dígitos eletrônicos para colocar saldo nessa conta e tirar ela do vermelho. Basicamente é a mesma coisa que acontece hoje, tá? Só que hoje já há um saldo, né? Que é o saldo da conta única, né? E isso é recomposto a partir da venda de títulos públicos pelo Tesouro Nacional. Mas ele estava criando dinheiro. Então, quando a gente analisava todas as fontes de emissão monetária na década de 80, tinha o papel moeda físico, tinha o socorro aos bancos estaduais, tinha o socorro aos bancos federais, tinha a conta movimento, que era o Tesouro gastando, tinha a política monetária, que era o Banco Central também imprimindo dinheiro para tentar comprar dólares e manter uma taxa cambial, mas acabava causando mais inflação. Então, eram várias torneiras jorrando dinheiro e o governo não conseguia nem identificar onde isso estava acontecendo. Então, esse era um problema na década de 80 de como debelar a inflação. Se eu não sei de onde está se criando dinheiro, como é que eu vou fechar essa torneira? Onde é que ela está? Então, esse era um dos problemas. Os liberais, na época, passaram anos tentando controlar a emissão monetária. Todos eles falharam miseravelmente, né? Mas, assim, é um debate que tinha que chegar, né? Nos nossos liberais, porque isso está superado, galera. Banco Central não controla a emissão monetária. O Banco Central controla a taxa de juros, tá? Isso é superado hoje em dia, não tem mais esse tipo de controle. Por quê? Porque eles perceberam que é impossível fazer esse tipo de controle, tá? Então, assim, não é por aí. O que se controla hoje em dia é a taxa básica de juros. Que acabaram resolvendo aos poucos. A conta movimento foi encerrada em 86, ou 88, se eu não estou enganado. 88. Aí depois, com o Plano Real, tiveram várias reformas, inclusive o saneamento dos bancos estaduais. A reforma bancária que a gente teve no Brasil na década de 90, início dos anos 2000, foi para sanear esse problema, essa fonte de expansão. Era uma maneira de impedir estados e municípios de criar dívidas? Sim, era também. Mas também era uma maneira de vender ativos. Conseguir dólar. Dentre as coisas do Plano Real, tem um grande processo de privatização. Então, assim, as privatizações da época também entraram na conta da criação do lastro de dólares. Ali a gente teve que fazer o quê para criar o Plano Real? Então, houve a criação da URV, que durou um tempo suficiente para indexar todas as nossas relações econômicas no dólar, porque a URV valia $1, e isso conseguiu tirar o fenômeno inercial da nossa inflação, mas isso só não bastaria, porque era necessário que a gente tivesse dólar. E aí o que aconteceu? 3 coisas, basicamente. Nós tivemos um amplo processo de privatizações para conseguir algum colchão de dólares. Nós conseguimos ser o último país a renegociar nossa dívida externa, tá? E aí a gente conseguiu alguma condição, alguma carência, a gente conseguiu também, por fim, além dessas 2 medidas, a terceira, socar uma taxa de juros, sei lá, para lá de 40% ao ano, para ter um diferencial de juros brutal e atrair dólar. Então, com essas 3 coisas, a gente conseguiu os dólares que nos faltavam, e com a URV a gente eliminou o fenômeno inercial da nossa inflação. Daí a coisa foi. Só que a coisa foi no sentido de conseguir os dólares para eliminar o processo inflacionário e acabar com o processo inercial. Só que a custa de conseguir esses dólares foi uma taxa de juros de 50%, 40%, 50%. Tá? Uma taxa de juros inexplicável, que produziu o quê? Destruiu a nossa indústria, porque aí é o seguinte, quando o real surgiu era 1 para 1, quando liberou para flutuar chegou a ser 0,89, 0,88, uma coisa assim, ou seja, o real chegou a valer mais que o dólar. Então imagina o que aconteceu com a nossa indústria. A nossa indústria não conseguia se financiar com uma taxa de juros altamente proibitiva, não havia nenhuma perspectiva de investimento na nossa economia real com uma taxa de juros desse tamanho, e a nossa economia foi inundada por importado. Porque ficou muito barato importar, né? Que foi a solução para não haver desabastecimento. Então tá, nós vamos ferrar a indústria, nós vamos ferrar o crédito, não vai ter desabastecimento porque nós vamos importar e nós com isso vamos produzir um puta de um desemprego, porque é o que aconteceu, né? O custo da implantação do Plano Real foi um puta desemprego. Então o Brasil era o país da fome, eram os flagelados da fome, era o nordestino caçando calango, né? Era o litoral norte do Rio Grande do Sul catando corrupto na praia para comer. Então, assim, se estancou o fenômeno inflacionário, mas se acabou com o investimento público,
se produziu um desemprego e uma supertaxa de juros. Tá? Essa é a história do Plano Real. Eu, como materialista, não gosto muito desse tipo de avaliação. Teria que ter vindo assim, um assado. Veio do jeito que veio, então agora é passado. Né? Então agora o que a gente tem é isso, temos que lidar com isso e dar um jeito de trazer a taxa de juros para um patamar que não fique produzindo estruturalmente esse desemprego alto que a gente sempre conviveu. É por esse tipo de coisa que os liberais sustentam que o desemprego estrutural que não acelera a inflação no Brasil é 8, 9%. Saca? Então, olha que loucura. Os caras acham que a taxa de inflação que não acelera, a taxa de desemprego que não acelera a inflação tem que ser quase uma taxa de 2 dígitos. Quer dizer, é aquela coisa do filme do Shrek, né? Olha, pro bem de todos nós, alguns de vocês vão ter que morrer de fome. Né? Olha, eu vou ter que fazer aqui um sacrifício enquanto governante, então eu sinto informar que para que a gente não tenha inflação, alguns de vocês vão ter que morrer de fome. Basicamente é isso. Então essas torneiras foram sendo fechadas ao longo da década de 90, a ponto de hoje nós termos um controle muito maior de como o dinheiro é criado no Brasil. E por isso que a gente tem uma inflação, se olhar a inflação que a gente tem hoje, tá alta? Tá. Mas 10% era às vezes num dia, você se lembra? Quanto que era o ano? 1000%. Assim, os anos de hiperinflação, onde tinha os remarcadores de preço, era 1000%. Insano. Chegamos a ter, se eu não me engano, 1.200%. Gente, era bizarro. Bizarro. Tá? É bizarro, é verdade. Eu me lembro da minha mãe me dando dinheiro pra ir na padaria buscar pãozinho. Eu não vou dizer cacetinho, senão a galera vai zoar, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul é cacetinho, tá? É cacetinho. Então eu chegava na padaria. Atitude correta, camarada. Me vê 10 cacetinhos. Aí eu chegava no caixa, quanto é que deu 10 cacetinhos? 10 pãozinho francês, sei lá como é que você chama aí na sua terra, né? Chegava no caixa, quanto é que é 10 pãozinho? Quanto é que deu? Deu 500 mil. Era isso. E aí eu tinha uma nota de 500 mil. Uma nota que valia como se fosse hoje, sei lá, R$5. 500 mil. Você comprar um carro, eram umas coisas assim, quanto é que custa o carro? Um carro usado, com 15 anos de uso. 25 milhões era um carro, sabe? Casa, sabe? Quanto é que custa o carro? 1 bilhão, sabe? E aí tu transformar isso para dólar não valia nada. Era insano. E tinha corte de 3,0 toda hora? Toda hora. Inflacionava a moeda, a gente não chegou a 1 milhão de cruzeiros, chegou a 500 mil cruzeiros. Aí quando ia ser 1 milhão, cara, não podemos imprimir 1 milhão. Não, nota de 1 milhão eu não lembro mesmo, é verdade. Eu acho que a mais alta era a nota de 500 mil. Que eu lembro, acho que era. É difícil, eu era criança, né, galera? Eu tinha ali, sei lá, 13 anos quando criaram o real. Mas era isso, entendeu? Então, assim, o que acontecia? Quando eles lançavam um plano econômico, então eles lançavam as moedas novas, né? As cédulas novas. Então, assim, criava-se ali, tipo 5, 10, 20, 50 e 100. Pra dar um exemplo. Só que meses depois, aquela nota de 5 não valia mais nada, não comprava mais nem bala, né? Então eles tiravam a nota de 5 de circulação. E aí, como a nota de 100, que era mais alta, já não comprava muita coisa, eles criavam uma nota de 500. Dava mais 2, 3 semanas, aquela nota de 10 já não comprava mais nada. Aí eles tiravam a nota de 10 de circulação. E aí, como a nota de 500 já não comprava muita coisa, eles criavam uma nota nova. E aí criavam uma nota de 1.000. E dava mais uma semana, aquela nota de 20 ou sei lá, de 50 já não comprava mais nada, eles tiravam de circulação e aí botavam uma nota nova, uma nota de 5 mil. Lá pelas tantas, tu tinha nota de 500 mil, 200 mil, 100 mil. A nota mais baixa era tipo 10 mil. Aí o que eles fizeram? Poxa, não dá mais pra fazer, vai ficar xarope. Então eles trocavam a moeda, então criavam um novo plano econômico, tiravam todas as notas, né, as cédulas de circulação e criava-se um dinheiro com outro nome. Então saía o cruzado, entrava o cruzeiro. E aí começava tudo de novo, com notas de 5, de 10, de 50. E o processo continuava. Entendeu? Isso que é o que eles chamam aí de processo de cortar os zeros da moeda, tá? Isso é uma das coisas boas de ser velho. A gente lembra dessas coisas, né? Eu sempre conto essa história. Quando eu era, sei lá, jovem e se criou o Plano Real lá em 94, eu lembro que você comprava, né, uma latinha de Coca-Cola por 25 centavos, gente. Uma latinha de Coca-Cola custava 25 centavos, tá? Era isso.
corta zeros. E, então era essa loucura. Eu lembro também na década de 80, né? E era ruim pro consumidor, porque você não consegue nem comparar mais preço. Claro. Você fica todo bagunçado, você consegue planejar, comprar um carro, comprar tudo. Porque, cara, eu não lembro, é tudo alto. O trabalhador sabia comparar preço sim, direitinho. Né? O trabalhador não é bobo. O que não dava, Vilela, era para comprar nada financiado. Não existia financiamento, não vou nem dizer de longo prazo. Hoje você compra com 72 vezes, você compra carro em 60 vezes, né? 50 vezes. Você compra um celular em 12 vezes, dependendo no cartão da loja, em 20 vezes. Isso não existia, tá, galera? Como a inflação era muito alta, não existia, tá? Assim, ó, a loja tinha que ser muito pica para dividir em 3 vezes alguma coisa para você. E normalmente quando dividia, tá, tinha juros e correção, não tinha essa de dividir por parcela fixa, tá? Então, imagina, pobre vivia ferrado, galera, não comprava nada. Qualquer coisa assim, qualquer bem um pouquinho mais caro, o pobre simplesmente não tinha acesso. E a classe média também, por exemplo, assim, ó, o carro, né, que é um símbolo da classe média. A classe média só tinha carro velho. Sabe, era classe média alta e começava a conseguir ter um carrinho. Era carro velho, porque não tinha financiamento. Imagine a nossa classe média sem financiamento de carro. Acabava o carro da classe média, né? Acaba o carro da classe média. Tira o financiamento, acaba o carro da classe média. Por que que as montadoras estão parando a produção? Porque tem uma taxa de juro pra lá de puta que pariu, né? Não tem como fazer financiamento, ninguém compra carro. É isso. Então tu imagina, o Brasil era um país onde não havia financiamento desse tipo. Não existia porque era inviável fazer em função da inflação. Tá? Bizarro, mas é real. A vista que a pessoa... Porque era criança, né? Era... Como que pagava as coisas? Porque você vai financiar uma coisa, o cara não sabe. Não pagava, não tinha financiamento. Tinha financiamento do BNH da Caixa Federal para casa própria, que aí tinha financiamentos de 10 anos, 20 anos. Mas era uma coisa assim, ó, você fazia um contrato, era estabelecido um indexador, né, modulador da sua taxa de juro, que era variável de acordo com a inflação, e você pagava uma parcela diferente todo mês. Tá? Mas esse tipo de contrato era difícil, né? Não era que nem hoje em dia que você faz um contrato de financiamento de maneira muito simplificada. Hoje você faz isso porque há alguma estabilidade econômica. Sem estabilidade econômica não tem. Como é que fazia para comprar, Vilela? Não comprava. A real é essa. Sabe quanto vai ser? No Brasil a gente teve... Tinha duas formas que a gente lidava com a inflação. A primeira era, assim que o pessoal recebia o salário, gastava o máximo possível. Você se lembra? Lá no sul, sou de Porto Alegre, tinha o que a gente chamava o dia do rancho. Caralho, mano, o louco é gaúcho, velho. Poxa, meu. Tá bom, Fernando, tá bom. Né? Não reconheci o seu sotaque, já deve estar muito apaulistado, deve ser isso. Que era receber o salário, corria pro supermercado para estocar as dispensas, geladeira, com o máximo possível, porque você sabia que a lata de feijão, de arroz e carne ia reter mais valor do que o dinheiro. Putz, olha que doido. Então tinha o dia do rancho. Não é que ia reter mais valor, mano, é que o dinheiro não ia dar para comprar depois, entendeu? No dia 1º o seu salário comprava, no dia 10 já não comprava mais, e aí é aquilo que eu expliquei lá no início, no final do mês você tinha o salário reajustado. Tinha uma parada chamada gatilho salarial, galera. A inflação era tão alta que não era necessário discutir reajuste de salário. Todo mês, quando o índice de inflação atingia determinado patamar, era automático o reajuste, que eles chamavam de gatilho salarial. Então a inflação bateu, reajustou. Não precisava, isso já era programado, sabe? Já não tinha discussão salarial, isso já estava incorporado. Claro, havia uma política que havia sido implantada ainda lá na época da ditadura, que a gente chamava de arroxo salarial. Os salários eram sempre reajustados a partir de expectativas. Então era feita uma projeção da inflação que reajustava o salário. Só que a inflação real, ela era sempre maior que a projeção que reajustava o salário. Moral da história, o salário subia todo mês, mas todo mês ele encolhia um pouquinho, né? Porque ele era reajustado, mas o índice não era muito fidedigno, ele era sempre um pouquinho abaixo daquilo que dava de inflação. Então os salários também iam diminuindo no tempo, tá? Que era a política do arroxo salarial. Para que existia essa política? Porque tinha, primeiro, uma intenção de controlar o consumo. Tá? Então você diminui a renda do trabalhador, controla o consumo, né? Pedia-se para as pessoas não comprar. Se tentou de
todo tipo de bizarrice. Tinha os fiscais do Sarney, saca? Você ia no mercado não, no correio, pegava um botãozinho lá, fiscal do Sarney, para ver se o cara tava cumprindo ou não tabelamento de preço. Aliás, tabelamento de preço nunca funciona, é merda, é bobagem, jamais, não adianta fazer assim. Então, assim, é engraçado até ver essas coisas que a gente acaba lembrando, né? De como é que era essa vida nessa época aí. Gastar o salário o mais rápido possível. Essa era uma forma, então, de tentar se proteger da inflação, que é um negócio surreal, né? Mas essa era a realidade. Outra forma era a chamada correção monetária. Você tinha o dinheiro no banco, na conta corrente, mas essa conta corrente, todo dia, ela era atualizada com algum indexador. Na época não era conta corrente, ele deu uma chupada de bala aí. Na época, depósitos à vista não rendiam juros. Você tinha que tirar o dinheiro da corrente e botar na poupança. Se você botasse na poupança, era isso que o Fernando tá falando aí, tá? Hoje em dia, que depósitos à vista rendem juros já, tá? Não é tão de hoje em dia assim, desde os anos 90, já é assim, mas nos anos 80 ainda não era. Mas é isso, então assim, era negócio o juro da inflação. Era negócio, mesmo na poupança era negócio, né? Porque era um jeito de proteger o dinheiro. E os ricos mesmo brincavam no overnight, que era uma aplicação de curtíssimo prazo, né? Do dia para o outro, onde você tinha uma aplicação e ganhava o juro do dia. Tá? E quanto maior o juro, mais você ganhava no dia, né? E isso era a brincadeira de rico antes da brincadeira de rico ser transferida para os títulos da dívida pública, né? Então, aquela galera que ganhava no overnight, quando surge o Plano Real, passa a ganhar nos 40 e tantos por cento de taxa de juros que o Banco Central passou a pagar no título público, tá? E a outra maneira, que eu esqueci, que eu estava falando antes, né, uma era controlar a demanda, então achatando os salários a partir dessa política de arroz salarial, né? E a outra é aquela ideia liberal. Olha, se a gente for diminuindo o que a gente paga de salários, a gente está imprimindo menos dinheiro, naquela tentativa maluca de imprimir menos dinheiro, né? Então dane-se o trabalhador, né? O mais que vai acontecer é ele ficar com fome, e aí, né, aquela história, né? Alguns de vocês vão ter que morrer de fome para que a economia não vá a mal. Então vejam, o arroz salarial ainda tinha um componente cruel pra caramba, né, galera? Que tentava repor a inflação. Entendi. Então, era uma aproximação para lidar com a inflação. Só que virou um manicômio assim, financeiro, monetário, porque esse artifício da correção monetária, de indexação, é o que permitiu com que a gente convivesse por tantos anos com uma inflação muito alta. Se a gente vê outros países que tiveram uma hiperinflação, Hungria, Argentina, Zimbábue, foi mais pontual. E depois de algum período, acabou, volta a alguma normalidade. Mas no Brasil a gente teve tantos anos de inflação tão alta. Assim, por exemplo, Zimbábue colapsou a economia, houve uma paralisação total, praticamente, né? Na Argentina, eu não me lembro de paralisação, não lembro deles não pararem de imprimir, que é o que ele está falando aí. Eu acho que não faz sentido isso que ele está falando. Porque a gente conseguia lidar com isso. Ela era mascarada pela correção monetária. Então assim que a gente lidava... não tinha o que fazer, Fernando, não tinha o que fazer, assim... Imagina se você não tiver correção monetária com um fenômeno inflacionário desse tamanho. Você vai ter uma greve geral em 15 dias. O país vem abaixo, as pessoas vão morrer de fome, mas não é aí só aquela parcela dos mais pobres. Não, metade do país vai morrer de fome. Não dá, era impossível, né? Teve esse debate, né, durante a época da ditadura, né, se você ia estabelecer uma política de choque para conter a inflação, e dane-se, mata no peito a crise política, ou se você ia tentar fechar essas torneirinhas gradualmente. E é evidente que ganhou a turma que propôs fechar gradualmente, porque o custo político de um choque seria muito brutal, né? E veja, quando isso foi tentado lá com o Collor, deu uma merda tão grande que eles sequer tiveram peito para segurar. Com uma inflação alta naquela época, mas realmente assim, trouxe muita pobreza para o Brasil. Dívida externa absurda. Dívida externa, assim, desigualdade enorme de renda nessa época. Assim, era gritante. Destruiu, né? Destrói a economia, como você falou. Como é que você vai planejar um investimento de longo prazo? Então você causa pobreza, desigualdade de renda, impede o crescimento. Não atrai investimento estrangeiro. Como é que o cara vai investir aqui se ele não sabe quanto vai valer o dinheiro no ano seguinte ou no mês seguinte? Então essa imprevisibilidade realmente foi... Por isso que a década de 80 foi a década perdida, né? Bacana, gente. Foi uma década perdida, só que não é a única, tá? Nós já tivemos outra agora, tá? A década ali... Se você pegar 2015 e 2023, que é onde a gente tá
Tá faltando 2 pra gente ter mais uma década perdida, porque de 2015 para cá, pensando que a desaceleração começou ali de 2014, nós já estamos aí com 9 anos numa década perdida, tá? Assim como foi lá naquela época. Beleza, galera? Bom, acho que foi bacana a discussão. Eu gosto de falar de moeda, gosto de falar de inflação e, enfim, vocês vão ter que me aturar falando dessas coisas aí.